oração. Que de fato este possa ser o nosso momento bem especial. Que bom que você está conosco. Bem-vindo, bem-vinda neste momento de celebração. Que juntos e juntas possamos elevar a nossa oração a Deus, o nosso louvor. E juntos e juntas possamos ouvir da palavra de Deus também para o nosso viver. Assim nos acolho com a palavra de Efésios, pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isto não vem de vocês, mas é dom de Deus. Vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isto não vem de vocês, mas é um dom, um presente de Deus. Palavra de Efésios, capítulo 2, versículo 8. Assim como Cristo veio, não para ser servido, mas para servir. Queremos nos deixar servir pela palavra e pelo amor de Deus. Por isso, vamos juntos e juntas invocar esta presença do Trino Deus, quando cantamos Trino Deus. Assim nós nos reunimos em nome do Trino Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Se você tem um pedido especial de oração, você possa estar pedindo por meio do Facebook, que depois nós vamos, com certeza, dar atenção ao seu pedido de oração. Todo pedido de oração, com certeza, é muito importante. Eu gostaria de fazer a nossa oração de confissão nesta noite, através do Salmo 51.
O Salmo 51 é um salmo, é uma oração. E é uma oração de confissão de pecado, uma oração de arrependimento. Que nós, neste tempo, no período na Quaresma, que somos convidadas a, de fato, termos este momento mais especial de arrependimento, de pedido de perdão. Assim nos diz o Salmo 51, versos 1 a 12. Por causa do teu amor, ó Deus, tem misericórdia de mim. Por causa da tua grande compaixão, apaga os meus pecados. Purifica-me de todas as minhas maldades e lava-me do meu pecado, pois eu conheço bem os meus erros e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti eu pequei, somente contra ti, e fiz o que detestas. Tu tens razão quando me julgas, estás certo quando me condenas. De fato, tenho sido mau desde que nasci. Tenho sido pecador desde o dia em que fui concebido. O que tu queres é um coração sincero. Enche o meu coração com a tua sabedoria. Tira de mim o meu pecado e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Faze-me ouvir outra vez os sons de alegria e de felicidade. E ainda que tenhas me esmagado e quebrado, eu serei feliz de novo. Não olhes para os nossos pecados, e assim apaga todas as minhas maldades. Ó Deus, cria em mim um coração puro, e dá-me uma vontade nova e firme. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Dá-me novamente a alegria da tua salvação, e conserva em mim o desejo de ser obediente. Ó Deus, cria em mim e em você um coração puro, e dá-me uma vontade nova e firme. Que este possa ser o nosso desejo, de fato, sermos perdoados e perdoadas por Deus, uma vez confessado e confessado o nosso pecado junto dele. Que assim seja. Amém. Queremos ouvir a palavra de louvor, o canto. Deus é meu amparo, minha fortaleza. Deus é meu amparo, minha fortaleza, meu consolo forte na tribulação. Deus é meu amparo, minha fortaleza, meu consolo forte na tribulação. Ainda que se mudem os montes para o mar, ainda que a terra trema, nós podemos confiar. Céus e terras poderão passar, mas sua palavra não passará. Céus e terras poderão
se mudem os montes para o mar, ainda que a terra trema, nós podemos confiar. Céus e terras poderão passar, mas sua palavra não passará. Céus e terras poderão passar, mas sua palavra não passará. Não, não, não passará. Não, não, não passará. Assim como estamos, vamos ter uma palavra de oração. Ó Senhor Deus, assim como ouvimos na letra deste hino de louvor, céus e terra poderão passar, mas a tua palavra quer permanecer com todos e todas nós. Permita de fato, Senhor Deus, que esta palavra que vamos estar recebendo, ela possa permanecer com todos e todas nós e nos conduzir em todos os dias de nosso viver. Assim, ó Deus, dá que através do teu Santo Espírito acolhamos a tua palavra e por meio dela orientamos o nosso viver. Em teu nome o pedimos. Amém. Queridos irmãos e irmãs, quero colocar para a nossa reflexão uma pequena pergunta. Como está a sua fé? Medite um pouco acerca desta pequena pergunta. É uma pequena, simples pergunta. Como está a sua fé? Já conseguiu responder? Como está a sua fé? Gostaríamos de meditar sobre esta pequena pergunta. Muitas vezes ouvimos dizer: que fé inabalável tem esta pessoa. Impressionante como é cheia de fé. Quantas vezes, quem sabe, a gente já falou ou a gente ouviu palavras como estas, frases como estas. Sim, em muitos momentos observamos a fé de outras pessoas. E a sua fé? Como está? Não basta observar a fé do outro. E a sua fé? É no cotidiano, é no dia a dia, é nos momentos de altos e baixos do nosso viver que nós nos confrontamos com a nossa fé real. Há momentos em que nos sentimos com uma fé inabalável, nos sentimos fortes, estamos otimistas, falamos e testemunhamos do nosso crer em Deus, percebemos o quanto Ele tem cuidado da gente, mas nem sempre reina o otimismo. Também há momentos que estamos desanimados, há momentos em que estamos desesperançados, duvidamos de tudo, somos pessimistas em nosso pensar, em nosso agir, não conseguimos perceber Deus conosco e até duvidamos da fé. Diria que estes sentimentos são algo muito humano. É nestes momentos que reside a oportunidade de crescermos na fé.
Afinal, somos imagem e semelhança de Deus? Somos filhos e filhas de Deus? E as vivências e experiências na vida se tornam oportunidades para crescer na nossa espiritualidade e, por que não dizer, na nossa fé. Por isso, hoje, gostaria de trazer uma palavra do Evangelho de Marcos, capítulo 9, os versículos 17 e 29, que justamente nos querem levar a esta reflexão, que às vezes as vivências, as experiências, elas se tornam uma oportunidade para crescermos espiritualmente, para crescermos na fé. Assim diz a palavra do Evangelho de Marcos. Um homem que estava na multidão respondeu: Mestre, eu trouxe o meu filho para o Senhor, porque ele está dominado por um espírito mau e não pode falar. Sempre que o espírito ataca o meu filho, joga-o no chão, e ele começa a espumar e a ranger os dentes, e ele está ficando cada vez mais fraco. Já pedi aos discípulos do Senhor que expulsassem o espírito, mas eles não conseguiram. E Jesus disse: gente sem fé, até quando ficarei com vocês? Até quando terei de aguentá-los? Tragam o menino aqui. Quando o levaram, o espírito viu Jesus e sacudiu com força o menino. Ele caiu e começou a rolar no chão, espumando pela boca. Aí Jesus perguntou ao pai: quanto tempo faz que o seu filho está assim? E o pai respondeu: ele está assim desde pequeno. Muitas vezes o espírito o joga no fogo e na água para matá-lo. Mas, se o Senhor pode, então nos ajude. Tenha pena de nós. E Jesus respondeu: se eu posso, tudo é possível para quem tem fé. Eu tenho fé. Eu creio. Ajude-me a ter mais fé ainda. Disse o pai para Jesus. Quando Jesus viu que muita gente estava se juntando ao redor dele, ordenou ao espírito mau: o espírito surdo-mudo saiu deste menino e nunca mais entre nele. E o espírito gritou, sacudiu o menino e saiu dele, deixando-o como morto. Por isso todos diziam que ele havia morrido. Mas Jesus pegou o menino pela mão e o ajudou a ficar de pé. Quando Jesus entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que foi que nós não podemos expulsar este espírito? E Jesus respondeu: este tipo de espírito só pode ser expulso com oração. Até aqui, esta palavra do Evangelho. Jesus e os 8 discípulos
vão ao encontro dos outros 4 discípulos. Há uma multidão em torno deles. Quando vem Jesus, vão a seu encontro. Há um impasse. Um menino possuído por um espírito surdo-mudo faz com que ele se jogue no chão, se debata, espume pela boca. E o pai do menino então chegou a Jesus dizendo: tenha pena de nós, se você pode, cure-o. E Jesus questiona: você não tem fé? E uma das frases mais lindas e humanas que encontramos na palavra de Deus é dita por este pai: eu creio, mas me ajuda na minha falta de fé. Eu creio, Senhor, mas me ajude na minha falta de fé. Jesus cura o menino e é questionado pelos discípulos: como você consegue e nós não? E a resposta é: algumas coisas só se consegue com oração. Estimados irmãos e irmãs, o nosso grande erro é pensar que a fé é um produto nosso. Fé é um presente de Deus. Fé nos vem de presente quando confiamos em Deus. Não precisamos ser esta super pessoa, não precisamos ser heróis e heroínas. Podemos confessar como fez o pai do menino: eu creio, Senhor, mas me ajude na minha falta de fé. É nesta palavra de oração, é nesta humildade, é neste reconhecer da sua fragilidade que chegamos a Deus em oração. E assim nos aproximamos deste Deus e ouvimos dele, assim como os discípulos ouviram de Jesus quando ele disse: algumas coisas em nossa vida, como nesta cura, nesta história bíblica, algumas coisas a gente só consegue com oração. A presença da fé nos torna esperançosos, nos faz acreditar, nos faz sonhar por coisas melhores, mas também nos faz agir com otimismo, assim como este pai agiu indo ao encontro de Jesus. Também por meio desta fé, nos tornamos pessoas solidárias, mais humanas, mais agradecidas e que acreditam verdadeiramente nas promessas de Deus. Em Hebreus, no capítulo 11, versículo 1, diz lá: a fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos e a prova de que existem coisas que não podemos ver. A nossa fé
está alicerçada nesta palavra. A fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos. Quando? Não sabemos, mas esperamos com fé. E assim, nesta mesma passagem bíblica de Hebreus, depois deste versículo especial que nos diz que a fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos. Ali existem uma lista de nomes de pessoas tal como José, Noé, Enoque, Abraão, Raabe, que alcançaram, por meio da fé, esperar no tempo certo as promessas que receberam de Deus. E assim como estes nomes, o seu nome e o meu também pode estar nesta lista. Mas volto a perguntar: como está a sua fé? Como está a sua fé? Certa vez uma criança subiu num muro. E quando ela subiu no muro, ela percebeu que não dava conta de descer do muro. E ali ela ficou sentada. E a noite chegou. O sol se escondeu. E de repente a criança começa a pedir por socorro. E o pai a escuta. E se dá conta que a criança está sentada no muro, pedindo por socorro. O pai se aproxima deste muro e diz para a criança: salta, filho, que eu te seguro. E o filho diz: pai, eu nem te enxergo direito. E o pai outra vez diz: salta mesmo assim, filho, eu estou te enxergando. Cria coragem, venha, salte. E o filho não só acreditou que havia um pai, que era o pai dele que estava falando, ele também teve a certeza de que o pai o seguraria, que não o deixaria cair. Saltou e caiu justamente nos braços do pai que o acolheu. Eu creio, mas me ajude, Senhor, na minha falta de fé. Como a gente tem lançado também isto aos braços de Deus. Como temos confiado nesta mesma humildade, também entregado a nossa vida nos braços de Deus, o nosso Pai. Irmãos e irmãs, como está a sua fé? Nestes tempos, precisamos ser confiantes, precisamos ser perseverantes, precisamos, muitas vezes, desta humildade como o Pai o fez. Eu creio, mas me ajude na minha falta de fé. Quem sabe é justamente neste tempo tão conturbado pelo qual passamos que precisamos ainda mais confiar, se entregar
e se colocar também nos braços de Deus. Você tem feito isto? Muitas vezes a gente está conectado com tudo, menos nos braços de Deus, nos braços do Pai. Vamos sair um pouquinho das nossas redes sociais. Vamos deixar aquilo que toma um tempo precioso de cada um, de cada uma de nós. No nosso mundo virtual, por exemplo, ele pode ser muito bom, mas quem sabe, um tempo nos braços de Deus, do Pai, na leitura da palavra. E como diz Jesus, há coisas que apenas a oração tem o poder, como esta oração humilde do Pai. Eu creio, mas me ajude na minha falta de fé. E nós sabemos que só chegaremos à fé com o estudo da palavra de Deus. A fé vem do ouvir da palavra de Deus. A fé vem do estudar da palavra de Deus. Ali somos acrescentados em nossa fé. E eu desejo que neste tempo a gente também possa crescer na nossa fé. Fé é muito mais do que uma palavra de autoajuda. Fé é muito mais do que frases decoradas e bonitas que às vezes a gente repassa em nossos contatos virtuais. Mas é crer que tem um Deus que te ajuda, mesmo quando sente fraqueza em sua fé. Então, fé quer ser mais do que palavras bonitas, mais do que um conselho de autoajuda. Fé quer ser crer neste Deus que te ajuda, mesmo quando você sente fraqueza em sua fé. Eu creio, mas me ajude na minha falta de fé. Por isso fica a pequena questão para meditarmos e refletirmos durante toda a nossa semana. Como está a sua fé? Que a possamos renovar na presença deste nosso Deus, que também está de braços abertos para nos acolher. Amém. Queremos acolher o louvor neste momento, Contra a Maré. Chamar
Fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. A vida que agora vivo, a vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Vamos juntos nos preparar para o momento das orações de intercessão, louvando ao orarmos, Senhor. Cante conosco ali da sua casa e vá trazendo no seu pensar também os teus motivos de oração. Nossa querida irmã Ilka Karnoff deseja uma abençoada noite a todos e todas, e assim a colocamos esta nossa irmã também em nossas orações, assim como todas as pessoas que nos acompanharam neste momento, e muitas outras que quem sabe em outro momento também estarão ainda nos acompanhando nesta celebração. Queremos em especial orar pela família Borchardt, pelo seu luto, sua dor, sua perda também no dia de hoje. Queremos orar por todas as famílias enlutadas, pedir que este bom Deus nos ajude a entregar a nossa dor, as nossas saudades de todos aqueles e aquelas que sepultamos, também aos seus cuidados. Convido para nós orarmos. Querido e bom Deus, estamos em tempos tão difíceis, estamos em tempos de muita apreensão, estamos em tempos em que juntos e juntas poderíamos dizer: eu creio, Senhor, mas nos ajude em nossa pequena e às vezes falta de fé. Assim, ó Deus, nesse sentido nós nos colocamos com todos os irmãos e irmãs em oração. Colocamos os nossos familiares em oração. Colocamos aquilo que nos perturba em oração, aquilo que nos inquieta, aquilo que nos faz muitas vezes estar tremendamente apreensivos diante do momento em que vivemos. Por isso, Senhor, como pessoas cristãs, continuamos orando pelas autoridades, para que haja discernimento, sabedoria, e que em primeiro lugar venha o
próximo, as pessoas, não os poderes, não os cargos, não outras coisas semelhantes a estas, mas o ser humano, que é o teu e o meu irmão, o nosso irmão, a nossa irmã, possa ser colocado em primeiro lugar. Assim, ó Deus, ajude-nos a ter esta empatia, ajuda-nos a ter esta responsabilidade e ajuda-nos, ó Deus, a que todos nós possamos agir com sabedoria. Oramos, ó Deus, por todas as famílias enlutadas. Dá, Senhor, que todas possam estar colocadas em oração. Esteja, ó Deus, com todas as pessoas que estão superando o vírus do Covid-19. Dá forças, dá um espírito de luta, de coragem, de vontade, para que possam sair também deste momento. Assim, ó Deus, nós te pedimos pelos lares, pela vivência nos lares, pela harmonia e pelo bom entendimento. Nós também oramos pela igreja, oramos pelas lideranças, ministros, ministras, sacerdotes e sacerdotisas, que te servem com amor, a exemplo de Cristo Jesus, que veio para servir e não ser servido. Assim, ó Deus, todos os demais pedidos, tudo aquilo que está em nossa mente e coração, tudo que está em nós trazemos agora para junto de Ti, na oração maior, quando juntos oramos dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Irmãos e irmãs, aguardamos vocês no próximo domingo, dia 28, às 9 horas da manhã, para o nosso próximo momento de celebração. Vamos receber a bênção e eu quero te convidar para abrir as tuas mãos ali onde você se encontra. Que as palavras de bênção nos alcancem. Que Deus te abençoe e te proteja. Que Deus guarde o teu caminhar. Que o Deus Salvador te olhe com amor e mostre a sua bondade. Que esteja a teu lado sempre, de noite e de dia. Que te olhe com amor e te conceda a paz para viver a vida em plenitude e liberdade. Assim te abençoe o Trino Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Possamos permanecer na paz de Deus, em sua bênção, Ele possa nos guardar também em espírito de amor e esperança. Que assim possamos ficar nesta paz e servir a Deus com alegria. Amém.
Ficamos com o último hino de louvor, O Vento Soprava.